Mais uma live aqui da Telos Urbanismo. E hoje eu tenho a alegria de estar conversando com a doutora Marília Ribeiro, que ela deve estar entrando em seguida. Enquanto ela vem aqui para conversar com a gente, eu quero muito convidar todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir daqui a pouquinho, a participar de todas as lives que a gente está organizando, sempre às quartas-feiras, à 1h da tarde. A gente vai trazer temas atuais sobre o mercado imobiliário, para poder trazer informações, convidados profissionais extremamente competentes para participar com a gente aqui, discutir os temas que são relevantes para o mercado imobiliário e poder, auxiliar a sociedade, a comunidade, todos que têm imóveis aí a estarem com a documentação em dia, regularizar o que precisa ser regularizado e poder, atender o que pede as legislações. Deixa eu ver aqui, estou aguardando a Marília, entrar aqui na live para conversar com a gente. Então, hoje, a gente vai estar falando sobre uso capião e REURB, para que a gente entenda as restrições, de quando que a gente pode estar entrando com uma REURB, quando que pode entrar com uma uso capião. Tem uma decisão recente do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina que muda o cenário e já é a segunda live que a gente faz aqui trazendo esse tema para poder elucidar, porque tem muitas dúvidas. A gente que trabalha com isso no dia a dia também tem dúvida, a respeito do assunto. A gente está estudando, conversando com outros profissionais que também trabalham com isso para poder entender e ajudar os nossos clientes aí, os nossos parceiros, todo mundo que chega até nós precisando regularizar um imóvel. Deixa eu chamar a Lila aqui. Vamos ver se ela tá com algum probleminha para entrar. Então, quero deixar aberto aqui, já aproveitando, quem tiver alguma pergunta pontual, ou tem alguma situação que está vivenciando aí com processos de regularização, pode escrever aqui que a ideia é a gente fazer um bate-papo para poder trazer, mais clareza nesse assunto. Oi, Marília, bem-vinda. Oi, Carol, muito obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse assunto, que está sendo tão corriqueiro agora depois dessa decisão. Então, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e para a gente conversar de uma forma leve, descomplicada, para entender direitinho como é que a gente está lidando, com a uso capião, com todas essas novidades aí hoje em dia. Exato, Então, é. Para quem não conhece a gente ainda, quem vai ver aqui pela primeira vez, eu sou Carolina Esteves, sou arquiteta e urbanista da Telos. Nós atuamos especialmente com regularizações de imóveis, que envolve desde a propriedade do terreno, com processos de REURB ou extremação, processos administrativos, e de imóveis também, da construção, então da casa, do prédio, do que está construído também. E a doutora Marília, a nossa parceira, advogada, especialista em direito imobiliário, que nos fazemos uma bela dupla, trio, somos é vários profissionais uma envolvidos aqui. parceria. Exato, e para poder, auxiliar o mercado aí a se legalizar perante, quando a gente está falando de imóveis. Sim, é isso. Eu tô há 20 anos nessa área, né, Carolina? E, enfim, cada vez mais a gente sente mais novidades. Agora atuando em Florianópolis, a gente tem aí toda essa situação, de reorganização da cidade da maneira mais respeitosa possível, né? Então eu acho que a gente vem para trazer para os nossos clientes e para o público esses caminhos pensando muito num global, e não na individualidade apenas, Então eu acho que é importante bate-papos como esse, assim, para que a gente esclareça,
né, para o público que muitas vezes sai uma decisão dessa, não entende a razão, não entende o porquê e não entende sequer o que fazer. Às vezes não sabe, já adotei uma medida e agora o que é que eu faço com isso? O que é que vai acontecer? Né? Quais os caminhos que eu tenho? E eu costumo dizer assim que por mais que pareçam complexos, porque tem um juridiquês no meio, né? Tem uma questão técnica aí que acaba gerando uma distância entre, né, quem tem esses imóveis e as soluções, mas na verdade é muito possível a gente descomplicar esse caminho. Então, eu acho que a ideia hoje é a gente tentar deixar de uma maneira bem simples, assim, objetiva, e eu tô aqui para tirar todas as dúvidas que surgirem. Então, deixo todo mundo assim, super à vontade para perguntar, né? E fico à tua disposição, Carol, para Pois falar é. sobre esse assunto. Sim, então o que nos trouxe hoje a conversar aqui? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em maio agora de 2025, firmou uma tese bem importante sobre o uso capião, né? Então, o que de fato isso vai impactar no mercado? Se a gente for falar, né, uso capião, ele é um processo de regularização, né, da propriedade que é muito conhecido, porque até pouquíssimo tempo atrás era a única ferramenta que a gente tinha para poder regularizar propriedades, né? Hoje existem outras ferramentas. Então, Marília, eu queria te pedir, se tu puder explicar para a gente, assim, em linhas gerais, o que essa decisão muda, né, com relação a regularizar imóveis. Claro, vamos lá. Acho que essa decisão, embora ela tenha sido proferida aqui pelo Tribunal de Santa Catarina, ela se estende aí como um grande modelo a todo o país, né? Porque por tanto tempo a gente tem o meio de regularização, a gente chama de modo de aquisição originária da propriedade. Por quê? Quando a gente entra com um pedido de uso capião, seja ele hoje judicial ou com a possibilidade, né, extrajudicial, via cartório, a gente emite uma matrícula do zero. Então, sai uma matrícula tendo você, né, tendo o cliente como primeiro proprietário. Então, por isso que a gente chama de forma originária de aquisição de propriedade. E esse foi o caminho que, por muitos anos, a gente teve como solução, até mais razoável, assim, menos onerosa para o cliente, de regularizar o imóvel dele. Só que aí veio essa decisão agora, que embora tenha um caso específico sido ali analisado, essa decisão traz linhas gerais, assim, para atingir todos os pedidos de uso capião. Então, de uma forma bem resumida, o que acontece? Hoje a gente tem alguns critérios legais para a gente entrar com o uso capião. Então, imagine o tempo, a metragem do imóvel, que acaba direcionando esse tempo necessário, que pode ser 5, 10, 15 anos de posse. A posse tem que ser mansa e pacífica. Tem que ter a concordância ali dos vizinhos com relação à metragem do pedido. Quando a gente tem essa concordância, a gente consegue levar o pedido de uso capião via cartório, que surgiu, né, numa lei no meio dessa trajetória para desafogar o judiciário e a gente ter essa possibilidade do cartório conduzir esse procedimento extrajudicial, ou se tiver algum embate ali com os vizinhos, os confrontantes, né, a gente fazer esse pedido judicialmente. Então, a gente atendia esses critérios legais e entrávamos com o pedido, seja ele extrajudicial ou judicial. O que essa decisão vem trazer como novidade? Né? Lembrando que uma decisão, ela é uma jurisprudência. Essa jurisprudência que foi formada, ela vai atingir novos casos, especialmente em Santa Catarina. Casos do passado não são atingidos por essa decisão em tese, mas podem vir a ser direcionados no decorrer ali do caminho. Mas quem já tem pedidos em andamento não tem que se preocupar, que não vai perder o trabalho já executado. Mas a partir do momento em que essa decisão nasceu, em maio de 2025, ela vai gerar aí, ela traz um critério a mais para os pedidos de uso capião. E qual que é esse critério? A gente, como advogado, vou falar como advogado, eu vou ter que me preocupar em comprovar, tanto para o juiz ou para o tabelião, se for extrajudicial, mas especialmente para o juiz, né, que é quando há ali alguma situação para ser analisada, né,
que o juiz ele entra quando não tem clareza, assim, né, de algum fato. Então, eu tenho que comprovar para o juiz agora que a usucapião é o único meio pelo qual eu consigo regularizar esse imóvel. Então, objetivamente, seria isso. Uhum. E aí, quais são os outros meios que eu conseguiria? A gente tem aí, se o imóvel tiver matrícula e o cliente tiver adquirido por um compromisso de compra e venda particular, a gente, né, se numa situação normal, a gente tem como recorrer e pedir para que os vendedores outorguem essa escritura e a gente paga os impostos e regulariza a matrícula, transferindo, né, para o titular adquirente. Se existe essa possibilidade de caminhar nesse viés, não tem por que se fazer uso da usucapião, até para que não seja uma forma de burlar, né, os impostos, o pagamento de impostos. Se o imóvel não tem matrícula, a gente sabe que hoje a gente tem a REURB, que aí eu acho que você tem até mais propriedade para falar um pouquinho sobre ela, mas é uma lei que institui um caminho administrativo para regularizar, né, e gerar a matrícula desse imóvel que ainda não nasceu para fins registrais. Então, hoje, resumindo, se o imóvel permite a sua regularização via REURB, eu nem terei êxito no meu pedido de uso capião. Então, hoje, para eu entrar com a minha uso capião, eu tenho que, além de atender os requisitos legais, me preocupar com essa novidade que a jurisprudência trouxe. Não é ainda uma legislação consolidada, mas é uma jurisprudência que, assim como a lei, também é uma fonte do direito, né? Também direciona, né, todas as providências. Então, sim, vira um requisito a mais a gente comprovar que a uso capião é a medida excepcional que a gente consegue realmente regularizar esse imóvel. Então, eu tenho que provar para o juiz que ou eu não consigo regularizar essa propriedade Uhum. de algum outro modo, ou que eu tenho grandes dificuldades de fazer isso. E aí eu tenho que explicar e provar por A mais B que eu realmente não consigo outro caminho senão pedir o auxílio do judiciário para decretar, né, a propriedade via uso capião. Sim. Então, isso nos traz o entendimento de que o sistema judiciário está desafogando, né? Está se desafogando, deixando que sejam conduzidos processos por vias administrativas, o que pode ser resolvido. A gente ocupa o judiciário quando realmente não tem outro caminho. Resumindo Sim, muito, é isso. eu ouso dizer que a uso capião agora se mantém como uma solução jurídica, então é um instrumento importante e necessário, mas vem como uma exceção. Uhum, Então, para que eu exerça meu trabalho como advogada e para que eu faça uso desse instrumento que é brilhante, eu uhum, preciso realmente ter a certeza de eliminar outras uhum. possibilidades de regularização desse imóvel. Então, imóveis sem matrícula, que é, né, maior situação assim que a gente encontra aqui em Florianópolis, eu não consigo entrar com um pedido agora de uso capião se eu realmente não comprovar para o juiz que a REURB é inviável. Então, cabendo o REURB, eu não terei êxito no meu pedido de uso capião, sendo bem objetiva. A Fran até pergunta aqui, né, no chat, se já Uhum. existe uma reurb em andamento na prefeitura, e uma outra pessoa pedir uma uso capião, né? O profissional, o advogado ou o juiz, ele consulta a prefeitura para verificar se existe a reurb, se existe essa possibilidade administrativa. Tu já teve alguma experiência com isso, Marília? O que acontece agora, né? Vou trazer para esse viés de decisão agora e aí entra no caso específico. Mas agora, quando eu entrar com um pedido de uso capião, eu tenho que comprovar, seja por um relatório, por exemplo, de uma empresa especializada como a Telos, que não cabe REURB, ou que inexiste esse procedimento, né? Mas no caso específico que a Fran está trazendo aí, se já existe um procedimento de REURB em andamento, ou seja, ele já foi, né? Ele já está em curso. E aí outra pessoa entra com a uso capião, se há um procedimento de REURB, não sei se eu entendi a pergunta, mas né, qualquer coisa, Fran, você me fala aí. Mas se é um procedimento de REURB que já está em trâmite, a REURB é cabível. E sendo assim, na ação de uso capião, o juiz vai observar
Ué, mas por que que não fez uso da REURB? Porque é uma área passível de REURB. Então, isso vai ser objeto de atenção do juiz, sim. Uhum. Obviamente, o advogado vai ter que se antecipar e entregar todos esses elementos para o juiz. Então, quando eu entrar com um novo pedido de uso capião agora, a partir dessa decisão, eu vou comprovar tecnicamente que a REURB é inviável, né? Então, por exemplo, a Telos vai emitir para o cliente um relatório de inviabilidade de regularização via REURB. E assim eu consigo demonstrar para o juiz, olha, eu não consigo regularizar via REURB, não consigo também as opções B, C, D, e por isso eu recorro ao judiciário para realmente regularizar via uso capião. Então, provavelmente, nessa ação de uso capião que foi proposta posteriormente, né, um procedimento de REURB já em curso, ela vai ser afetada e provavelmente frustrada pelo andamento da REURB, né, que já presume aí a viabilidade, senão possivelmente já teria sido indeferido. Mas enfim, se atende todos os requisitos ali da REURB, o juiz ele não vai deixar prosseguir, com certeza. Sim. A Fran Winca, a queridíssima, está Aham. perguntando aqui, né? E no caso da REURB que foi negada, né? Uma REURB que não foi aceita, pode entrar com uso capião? Sim, aí é só pegar a decisão, né, para a gente instrumentalizar e comprovar para o juiz que não conseguimos outra via de regularização e por isso estamos recorrendo Uhum, a essa via que eu ouso, né, abro aspas aí, porque é a uhum, Marília falando, mas esse meio excepcional de uhum, regularização, que é, na minha ótica, assim, o que se torna, sim, né, aí sim, a gente comprova o uhum, indeferimento. Óbvio que também o juiz vai analisar ali qual foi o motivo do indeferimento. Se isso uhum, partiu de uma iniciativa do particular ou a ausência de alguma providência que, se adotada, viabiliza a procedência, o provimento desse procedimento de REURB, o juiz também uhum, não vai aceitar o uso capião, entende? sim, Então, por exemplo, se uhum, foi algum erro no procedimento administrativo, hipoteticamente, né? Que gerou o indeferimento, se esse indeferimento veio por alguma lacuna ali, né, da parte que deu entrada, mas ainda assim é passível de REURB, o juiz uhum, também não vai deixar seguir ao capião. Então é importante a gente ter essa atenção que o procedimento de REURB, ele tem que ser muito bem instrumentalizado, apoiado ali com um profissional que entenda, né, da área, para que a gente tenha essa segurança, porque ainda corre o risco, se o procedimento for indeferido por algum erro ali no curso do pedido e eu entrar com o meu pedido de uso capião, caso o juiz perceba que é uma área passível de REURB e que o erro veio, né, a inviabilidade veio por um erro da parte, o processo também será frustrado, entende? sim, até aproveitando, temos vários clientes queridíssimos aqui presente. Bom ver vocês Sim, aqui. Todos os processos que a Telos encaminha, né, a Telos Urbanismo, são processos de regularização administrativa, né? Então a gente sim, encaminha a REURB, a gente encaminha também processos de extremação, desmembramentos, a gente faz esses processos administrativos como arquitetas e urbanistas. A doutora sim, Marília encaminha os processos de uso capião. Então, quando o nosso expertise, né, não abrange a regularização do imóvel de quem chega até nós, a gente encaminha para a doutora Marília resolver ali com os processos jurídicos daí para ver também o que que pode, o que que não pode ser feito. Nós temos clientes em comum, inclusive, né? Quando é que sim. uma REURB não pode ser aplicada, né? Um processo de regularização fundiária. Quando é um núcleo não consolidado, quer dizer, não é uma área urbana. A gente tem aqui em Uhum, Florianópolis casos ali mais na costa da lagoa, né, áreas mais retiradas ali, que não têm características urbanas, né? O tamanho do lote, são áreas muito verdes, e isso impede que a gente consiga regularizar através de processos como o Floripa Regular, que é, né, o decreto do município aqui, que organiza a regularização através da REURB aqui no município. Então, nossos clientes que estão aqui, fiquem tranquilos, a gente está fazendo o caminho certo, né? E sim. quando não é possível, a gente encaminha ali para a doutora Marília resolver. Mas
para a gente talvez dê um passo atrás para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente, assim, por que precisa regularizar, né? O que Sim. acontece? A propriedade de um imóvel, de um terreno, ela só está garantida legalmente quando a gente tem a matrícula, né? Que aqui em Santa Catarina se fala muito na escritura pública de propriedade. Mas o Uhum. nome técnico, né? O nome correto, o Sim, nome técnico é sim, matrícula. Tem que ter o número de matrícula e ser um documento emitido pelo registro de imóveis. Esse é o documento que vai garantir a propriedade definitiva do imóvel. E a gente vê aqui, né, Marília, é contrato de compra e venda, escritura de posse, escritura de compra e venda, ou às vezes nem tem um documento de propriedade, né? sim. Trocou por um serviço há muitos anos atrás e hoje tem a sua vida construída ali em cima do terreno há 30, 40 anos ali, né? Uhum. Então, tudo isso que a gente está falando aqui são caminhos para a gente conseguir chegar a esse documento, né, que vai garantir a propriedade. Sim, Tem casos também, e aqui a gente tem vários clientes nessa situação, de ter uma matrícula, né, uma escritura de propriedade de uma área grande de terras, em que 10, 15 pessoas compraram e dividiram. Então, seria um condomínio em fração ideal. E isso também precisa ser organizado. Então, cada vez mais o sistema está, vamos dizer assim, fechando o cerco para que as pessoas se regularizem. Assim, para poder sim. aprovar projeto, para poder tirar um habite, para poder pegar um alvará, né, de funcionamento Uhum. e outras situações, né? Se eu tenho um imóvel legalizado, tudo certinho, eu consigo dar de garantia no empréstimo, por exemplo, Consegue financiar, né? A gente tem a financiar. dificuldade aqui dos imóveis de Florianópolis, que muitos pretensos compradores, né, não conseguem realizar seu sonho ou finalizar ali porque o imóvel não possui matrícula, né? E os bancos eles não aceitam o pedido de financiamento para essa compra por não existir esse título, né? Eu comparo muito assim a matrícula com certidão de nascimento, né? O imóvel existe, ou seja, a criança nasceu, mas ela ainda não tem vida a público enquanto ela não tem a certidão de nascimento. Então a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel, né? E é através dela que você comprova, olha aqui, ó, eu sou o titular, né? Eu sou o Uhum. pai desse imóvel, eu sou a mãe desse imóvel. Então é um documento imprescindível. É importante também que todos saibam diferenciar. Essa nomenclatura parece um pouquinho técnica e chata, mas é muito importante porque às vezes as pessoas, né, por não terem, por não lidarem com isso no dia a dia, às vezes confundem. Então, eu tenho uma compra e venda, eu tô, né, tô assegurado. Por mais que eu não tenha matrícula, eu tenho um instrumento particular de compra e venda, mas ele não te garante a propriedade. O que você comprova com ele é só a tua posse. E quando a gente fala de escritura, escritura não é a matrícula. É um documento público, tal qual a matrícula, mas não é necessariamente a matrícula. A escritura ela pode ser tanto de propriedade, eu comprei a propriedade desse imóvel, como ela só pode ser uma escritura de posse. Então ela só está informando que a posse foi transferida, né? E para que isso se torne uma propriedade registrada, esse documento tem que ir lá no cartório de registro de imóveis Uhum. e ser registradozinho lá na matrícula do imóvel, para que isso seja levado a público e te garanta que o imóvel está em teu nome. Então, às vezes, o imóvel Uhum. até já tem matrícula, né? A pessoa recebeu a escritura do vendedor, mas não cumpriu esse ato final de registrar em seu nome. O que é que isso pode ocasionar? Por exemplo, se quem me vendeu passou a ter um débito e o credor identificou esse imóvel, vai lançar uma penhora sem nem saber que eu, que eu comprei esse imóvel. Então, tem aí os desdobramentos jurídicos, que, enfim, levaria muito tempo aqui para eu contar essas histórias, mas eu acho que já exemplifica é, a importância desse documento. Então, além de tudo isso, né, Carol, eu acho que também pensar não só no individual, para que cada um, né, aqui em Florianópolis tenha o seu patrimônio assegurado, sua propriedade assegurada, como valorizar, porque naturalmente, né, com a emissão da matrícula, o teu imóvel é assegurado, valorizado, né? Você tem uma majoração, a gente vê aí no mercado, do valor patrimonial
e viabiliza também uma organização da cidade, né? Porque quando a gente fala de reurb, é um processo que olha o todo o entorno, toda uma infraestrutura. Então, a tendência é essa, cada vez mais incentivar esse procedimento para que o olhar seja estendido a uma coletividade, né? A toda uma estrutura, porque a gente sabe que se a gente for construindo, olhando só as peças, elas não vão se encaixar, né? E quando a gente fala de reurb, é um quebra-cabeça que faz a cidade funcionar da maneira mais harmoniosa possível e todo mundo se beneficia com isso, Sim, né? é. Eu gosto muito de contar essa história, né? Adoro contar essa história, que Florianópolis tem uma grande taxa de regularidade, um grande índice de regularidade. Aqui no Campeche, Rio Tavares, Morro das Pedras, aqui mais pro lado sul da ilha, a gente chega a ter 80% de regularidade. E por que que isso existe, né? Não é uma origem de loteamentos clandestinos, não foi um crime que foi cometido, né? Foram antigos proprietários de áreas de terras que foram deixando essa propriedade para os seus filhos, né? Para os herdeiros. Então Sim, foi dividindo ali entre os filhos. Os filhos depois dividiram entre os seus herdeiros, foram vendendo aqui, vendendo ali, e no final a cidade, esses bairros que existem, elas não passaram por um projeto de loteamento, né? Por um isso. desmembramento aprovado na prefeitura, projetos e obras de infraestrutura. Então é por isso que hoje a cidade tem tantos problemas de infraestrutura. Sim, Se a gente for pensar, né? Drenagem das águas da chuva, saneamento básico, ruas estreitas, não tem calçada, falta pavimentação, não tem mobilidade, as ruas não têm conexões. Então, por isso que a característica urbana de Florianópolis é assim, e a REURB, como ela olha para esse coletivo, ela é uma regularização urbana, ela ajuda a resolver essas questões que não foram pensadas e planejadas lá no passado. A gente não vai conseguir, obviamente, acabar com tudo e fazer tudo novo, mas vai se sim. conseguir melhorar, né, as condições atuais. E Florianópolis tem um programa extremamente interessante de regularização, que é modelo, inclusive, para o Brasil inteiro, onde as principais, essas planícies com grande quantidade de regularidade, a prefeitura, né, os departamentos técnicos da prefeitura estão desenvolvendo os projetos de infraestrutura coletivos e os moradores, os proprietários aderem a essa regularização. Mas também tem áreas coletivas aqui, que daí o processo ele é desenvolvido completo, né, pelas empresas credenciadas ao programa. E é outro ponto positivo de Florianópolis, que também qualifica, né, o trabalho das empresas que trabalham com regularização fundiária aqui, regularizações de imóveis. Então, sabemos que tem muitas pessoas que ficam um pouco até chateadas, né, Marília, que tem que Aham, regularizar, e sim. até a reforma tributária vai vir colocando uma pressão, já está colocando, né, com o Sim, vai CID. ser uma lupa em cima desse assunto, né? Vai trazer à tona e evidenciar vários casos. Então, é super importante que as pessoas tomem essa consciência e iniciem esse caminho, né, de regularização. Essa decisão do judiciário, embora ela tenha aí também outros olhares para outros assuntos, outros aspectos, mas ela vem comprovar o quão observada está sendo essa situação, né? O próprio judiciário já está se posicionando em relação a isso. Toda essa mudança tributária, inclusive, vai ter live aí, né? Que eu estou sabendo sobre esse Uhum. assunto da Fran. Então, é importante. O que eu acho que existe aqui em Florianópolis, não sei se você também sente isso, Carolina, mas é uma confiança, uma falsa confiança de um histórico de não vai acontecer nada. Aqui em Florianópolis não acontecem essas penalidades, né? Não vai haver uma demolição, não vai haver uma penalização, eu não vou receber uma multa, mas tudo isso que a gente está conversando, né? Uhum. Decisão judicial, reforma tributária, tudo vai vir muito à tona e a gente sabe que tem casos, sim, acontecendo de fiscalização, né? De imposição de penalidade, seja multa ou mesmo demolição. Então, é um fato já consolidado, consumado, é um risco
existente. Então, quanto mais a gente puder se precaver, se antecipar, né, nessa análise, regularizar a sua propriedade para ficar tranquilo em relação a ela e para que o mercado fique cada vez mais organizado, assim como a cidade nesse Uhum. sentido, né, para que tudo flua de uma maneira mais tranquila aqui em Florianópolis. E eu sei que a gente tem uma paixão por esse lugar, né, Carolina? Então, assim, quando a gente fala, eu acho que vai muito além do nosso trabalho, né, de só praticar aquele ato, mas de ver Uhum. tudo funcionar, de ver tudo acontecer, né? E é importante que as pessoas tenham essa consciência, sim, né, que a coisa está Uhum. acontecendo, que está todo mundo observando, né, o movimento da cidade, e é importante, sim, regularizar por tudo isso que a Uhum. gente conversou e e para que esse passo já seja dado, né, para evitar qualquer prejuízo, enfim, Uhum. qualquer dor de cabeça mais para frente. É, até a Fran lembrou aqui, e eu quero trazer para quem está assistindo a gente agora, que a gente fez na semana passada uma live sobre o cadastro imobiliário brasileiro. E quer saber mais sobre isso, pode olhar na live da semana passada e a gente vai trazer novamente, porque é um tema extenso que tem várias perspectivas e é importante a gente estar trazendo para o debate, né? Para que todo mundo fique Sim, conhecendo. sim. E tem um participante aqui, que eu não consigo entender o nome direitinho, mas está perguntando quantas REURBs a Telos já concluiu. E eu quero dizer muita alegria que a gente já tem mais de 400 matrículas entregues. No sábado agora que passou, a gente teve um evento de entrega de 40 propriedades de fato, né? Então a equipe técnica da Telos tem aí bastante experiência. Eu atuo com o Reurb desde 2018 e logo em seguida a Fran entrou junto comigo para a gente conseguir transformar as comunidades aí desses dois estados que a gente ama tanto, né? Que é Rio Grande do Sul e Santa Uhum. Catarina. E Florianópolis, com o programa, né, o Floripa Regular, tá saindo do forno essa notícia que a gente tem, que as entregas aí vão acontecer muito em breve, das regularizações simplificadas, né? Que é o processo aí mais rápido de regularização que a gente tem. Então, quem quiser saber mais informações, pode me chamar, pode chamar a doutora Marília. A equipe da Isso. Telos e da MR Advocacia estão a postos aqui para ajudar o mercado a resolver, a se regularizar e evitar outros problemas, né? Porque eu acho que a gente tem que se cuidar e cuidar dos bens que a gente tem, das nossas propriedades, para não sofrer surpresas aí desagradáveis no futuro. É isso, Carolina. Eu acho que quero renovar aqui, né, minha disponibilidade para quem precisar. Eu acho que como equipe a gente se complementa muito, né? Eu falo equipe porque embora tenhamos atuações diferentes, né? Eu no jurídico, vocês aí com os procedimentos de regularização, a gente complementa nosso trabalho, né? Então Uhum. a gente tem essa sinergia, é muito gostoso. Quero aqui em público, né, falar o quão gostoso é conviver sabendo que o meu trabalho complementa o da Telos, né? O meu escritório entra ali quando a Telos já cumpriu uma etapa, então eu acho que a gente vem para trazer para o público também esses diversos caminhos que se conversam, né? Todas essas peças que se encaixam para que a gente indique o melhor Uhum. caminho para o cliente, para ele ter segurança do começo ao fim e que fique Sim. esclarecido de uma maneira descomplicada, né? É, Porque eu acho que com esse bate-papo hoje a gente consegue mostrar que é possível e é de uma forma, embora tenha seus requisitos, mas de uma forma muito tranquila, muito simples. É possível, né? Não é exatamente. algo impossível de ser feito. Exatamente, é. Até assim, ó, tem muitas perguntas importantes que estão surgindo. A gente vai usar isso para criar mais conteúdo aí, responder para vocês. Da mesma forma, Sinara, tu pergunta ali quanto tempo em média demora para sair uma REURB. E eu faço questão de responder isso, porque isso é importante não só para a Telos, mas para todas as empresas que trabalham com REURB. A REURB é um processo muito sério, né? E que vai entregar propriedade para as pessoas e que vai desenvolver projetos de infraestrutura para essa parte da cidade que precisa ser regularizada. Se a gente for parar para pensar num projeto de loteamento de uma área nova que precisa ser feito,
A gente está falando em trâmites burocráticos aí de uma área nova, que ninguém está ocupando, ninguém é dono de nada ainda. A gente está falando de processos que vão levar aí 3 anos para poder serem aprovados na prefeitura. E uma REURB, né, quando ela é coletiva, como essa lei ela é relativamente nova, as prefeituras também precisaram se organizar. Então, os processos mais antigos, eles demoram e com certeza demoravam mais tempo do que depois das primeiras REURBs que saíram do município. Porque daí a prefeitura sabe o que fazer, né? Sabe o que fazer quando Uhum. recebe um projeto, um pedido de regularização fundiária. Então, sim, tem processos que podem levar 3, 4, 5 anos. Agora, aqui em Florianópolis, com o processo simplificado, que engloba ali o meu bairro regular e o REURB histórico, a gente está falando de processos que levam 1 ano e meio. Os que entraram primeiro, talvez demorem um pouquinho mais, porque também tem essa adaptação, né, da equipe técnica da prefeitura, e sem contar que teve eleições, teve mudança de equipe, e é um processo. A gente que faz a gestão de uma empresa sabe como é complexo, às vezes, liderar ali uma equipe pequena, né? Imagina um órgão público aí que tem todos os seus desafios também. Mas o importante é que é uma lei muito séria a nível nacional, né? Não é somente aqui em Florianópolis que acontece. A gente está em mais de 30 municípios, então a gente tem ajudado aí comunidades de diferentes cidades do país. E a doutora Marília também tem muita experiência fora de Florianópolis também, né? Em São Paulo. Então, são processos muito sérios e a finalização depende de muitas análises, muitos trâmites. O uso capião também nem sempre é rápido, né, doutora Marília? Às vezes Sim, demora sim. muitos anos, né? Então, são procedimentos muito sérios e no final das contas, entregar a propriedade definitiva de um imóvel para alguém quem assina isso no final, né? Que seja um juiz ou que seja alguém de dentro da prefeitura, tem que estar muito seguro disso tudo também, né? Por isso que os processos eles demoram mais do que a gente gostaria. É, merece esse cuidado, né, Carolina? Merece. Se a gente pensar, né, se é um terceiro buscando tomar uma propriedade que é nossa, a gente gostaria que houvesse esse cuidado para proteger, né? Exato. Então, merece esse olhar. É, Merece. também não, a gente não pode pensar só na questão tempo como algo ali, ai, teria que ser mais rápido, porque exige, né, todos esses cuidados, essas etapas. É, mas eu acho que hoje a nossa live ela trouxe muitos assuntos interessantes, né, sobre essa questão de Sim, reuso capião, trouxe também alguma coisinha mais profunda da REURB, Floripa Regular, e a gente vai estar à disposição, até como a gente já comentou, né, e a próxima semana, na próxima quarta, a Fran, que é a minha sócia, nossa parceira aqui também, a arquiteta Franciele, vai trazer o assunto extremamente importante para Florianópolis, que é alvará declaratório. Então, quem quiser saber mais, quem estiver pensando em tirar um alvará declaratório, vem para a live para entender um pouquinho mais, porque a gente tem pego muitos alvarás que não têm validade, né? Porque foram mal protocolados. Então, a gente tem essa preocupação aí também, em auxiliar outros profissionais que fazem e proprietários aí que estão investindo, né? Pagando pelo serviço desse tipo de serviço e às vezes não tem um problema lá no final, né? Tem o seu alvará cassado. Então fica o convite. E, doutora Marília, muito obrigada pela tua participação. imagina, Vamos pensar em Carolina, eu que outras, agradeço. né? Outros temas Sim, aí. deixo aqui também o canal aberto, né, Carol? Para quem quiser ouvir mais sobre o assunto, se quiser trazer, né, itens específicos sobre esse assunto, sobre outros, manda para gente no meu Instagram, da Telos, da MR Advocacia, para que a gente volte aqui sempre para esclarecer cada vez mais vocês, né? Apresentar cada vez mais nosso trabalho e também descomplicar tudo isso sobre o mercado imobiliário. Acho que a gente está aqui para isso. Acho que é uma missão. Então tá bem. Obrigada, um beijo e um bom Obrigada, restinho obrigada de pelo semana convite. para Para todos. nós, para todos. Obrigada pela presença de todos. Tchau. Tchau.